Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da partida entre Bahia e Palmeiras. Palmeiras acabou perdendo fora de casa com o gol do Ademir. Resultado ruim nesse momento na tabela. O Palmeiras na terceira colocação com 49 pontos. O Flamengo tem 51, agora as duas equipes com 23 jogos. Só que o Flamengo ainda joga nessa rodada, vai pegar o Corinthians fora de casa. Vamos aí trazer o Nicolete, trazendo as informações direto lá de Salvador. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. A nossa pauta foi toda para lá. Falou de substituições, falou de gramado, falou de projeção de campeonato e até da briga dele por calendário. Vamos começar por essa questão da parte tática. Ele te convenceu, Mário, já que a gente trocou essa ideia sobre as alterações dele, principalmente a do Aníbal. Te convenceu a explicação dele? Falou que o jogo hoje não era para cara muito ofensiva, era segurar um pouco a onda. O jogo mais criativo, ele falou, né? Que não estava funcionando, assim. Ah, não. Eu acho que daria para ter testado, assim. Justamente por isso, porque ele fala sobre um jogo equilibrado, enfim, eu acho que poderia ter testado algo diferente ali. O que me convence mais é ele ter falado sobre o Andreas não ter treinado nessa posição. Aí tudo bem, assim. Eu acho que aí dá pra gente partir do princípio de que, beleza, né, não corre o risco de fazer uma coisa que não foi treinada, enfim. Mas eu acho que daria para ter arriscado um pouquinho mais, assim, o Palmeiras. Passou muito pelo gramado, ele fala sobre isso. Mas é o melhor visitante do campeonato. Eu acho que dava para ter arriscado um pouquinho mais, sim. Também acho que dava, mas eu entendi a cabeça dele. Eu acho que ele foi muito sincero, muito honesto, ao dizer que ele não quis ser faceiro. Ele achou que o jogo não estava para faceirices, né? Ele coloca que o Aníbal não é o primeiro 5 do time dele, mas também o Aníbal é muito mais 5 do que os outros que ele tinha. Os outros que ele tinha eram de 8 para 10. Né? Você bota o Veiga, por exemplo, é uma outra situação. Acho que daria para ter feito isso, mas acho que ele foi muito honesto, foi muito sincero em reconhecer que ele pensou assim, é um jeito de pensar, é um direito que ele tem. E achei legal ele ter falado, principalmente nessa parte, do jogo em si. Foi uma coletiva com uma mescla, não foi aquela coletiva da tangente, né? Ele conseguiu falar de coisas como o calendário, dos 5 anos que ele está aí dando murro em ponta de faca, mas não fugiu do jogo. Reconheceu o equilíbrio do jogo, reconheceu os méritos do Bahia, sem deixar de dar uma cutucada na questão do gramado, que eu acho que é até também uma função dele, né? Ele tem que levantar isso. Acho que como também diretor de futebol, técnico de futebol, ainda mais no calor de um jogo que acabou, não é o mais indicado para cravar de que as contusões foram por conta do gramado. Isso aí é uma análise, acho, muito mais específica, né? Claro que ele vai se colocar assim, mas ele não ficou só na defensiva. Se o próprio diretor do time dele fala sobre isso, ele mas vem eu de acho... cima, né? Mas aí eu acho que são dois, claro. falando muito mais com o fígado do que propriamente com conhecimento de causa. A gente está falando de uma questão muito técnica, né? É que no futebol se banalizou isso. O cara não entende do riscado e está falando lá porque é do lado dele. E esse é um dos problemas do futebol brasileiro que o Abel também aponta. Fala, não vou falar, ninguém quer o bem do futebol. A questão, Abel, é que do futebol pouca gente quer o bem do futebol. Cada um quer o seu próprio bem. Inclusive tem um capítulo aí sobre o Flamengo e também questão de direito de imagem com liga que reflete mais uma vez isso. A gente tem que parar para pensar no futebol em geral, em vez de ficar puxando cada uma sardinha para o seu lado. Mas eu acho que hoje ele equilibrou as coisas bem. Ele falou também do jogo. Eu confesso que tinha medo que o jogo ficasse em segundo plano. A gente falou aqui, vamos fazer o seguinte, Elton, antes da gente falar sobre o gramado, e você citou muito bem sobre o seu pedido em relação a bastidores do Palmeiras, né? Esse posicionamento, tudo. O Vinícius Nicolete vai chegar com a gente, direto lá da Arena Fonte Nova, para trazer mais informações sobre esta questão a respeito da reclamação do Palmeiras em relação ao gramado da Arena Fonte Nova. Vinícius, boa noite.
Como é que estão as coisas aí? O Anderson Barros já disse que vai emitir uma nota oficial, a Arena já se defende com uma outra nota. Como é que tudo surgiu aí? Obrigado por participar com a gente, Vinícius. Boa noite. Fala, Edu, um abraço para você, todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, Edu, essa é a polêmica aqui, depois desse jogo, Bahia 1, Palmeiras 0 na Fonte Nova, o gramado que realmente, quando você chega no estádio, o Helder daqui, você entra na Fonte Nova, que é belíssima, o estádio é lindo, você toma um susto, porque você vê o gramado e fala, ué, o que aconteceu com esse gramado aí? Parece um gramado sintético, um gramado judiado, um gramado de campo de várzea. E a Fonte Nova, por um lado, se defende, divulgando nota que é apenas a coloração. E o Palmeiras, a gente apurou aqui com a assessoria, o Palmeiras, aliás, está saindo daqui a pouquinho, 19 horas, está deixando a Fonte Nova rumo ao aeroporto, por isso não terá aqui a tradicional zona mista para conversar com os jogadores do Palmeiras, apenas o técnico Abel Ferreira falou, mas o Palmeiras vai encaminhar uma nota à CBF reclamando formalmente do gramado que a gente apurou com a assessoria de imprensa. A gente segue por aqui, inclusive, para ver se o Anderson Barro ou algum outro dirigente do Palmeiras também passa por aqui, para a gente tentar colher mais informações a respeito disso. Mas os jogadores, o técnico, como vocês viram na entrevista coletiva, e os dirigentes todos revoltados com o gramado aqui da Fonte Nova. O Palmeiras que vai ter uma sequência difícil, o Abel falou sobre isso, né? A gente perguntou para ele na entrevista coletiva aqui, vai ter uma sequência de 8 jogos só em outubro, no mês que vem, e depois, se chegar à final da Libertadores, mais 8 jogos em novembro, e ainda tem jogo adiado que não tem data, que é o jogo clássico contra o Santos na Vila Belmiro, vai repor um jogo contra o Juventude no Allianz Parque na data FIFA, mas esse jogo contra o Santos ainda não tem data. Então, uma sequência difícil, desgastante, e ele teve problemas aqui na Fonte Nova, os dois jogadores que saíram machucados no primeiro tempo, o Lucas Evangelista e o Piquerez. E Edu, para quem estava aqui acompanhando o jogo, não só a questão do gramado, claro que influencia no jogo do Palmeiras e também do Bahia, mas o Palmeiras estava, a gente pode dizer assim, uma sensação que estava com pouca energia. O Bahia estava com mais energia, precisava da vitória, 24 jogos sem vencer, conseguiu vencer depois de um mês, e o Palmeiras, depois de todo aquele desgaste físico e certamente psicológico que foi avançar a semifinal da Libertadores, eliminando o River, era um time que parecia sem energia para esse confronto contra o Bahia. Teve todos esses problemas, problema tático e das contusões. O Palmeiras não conseguiu superar esses problemas e acabou derrotado aqui na Fonte Nova, segunda derrota em casa, como vocês destacaram. Então é isso, Edu, a gente segue por aqui. O Palmeiras já se pronunciou que vai divulgar, vai fazer essa nota, essa reclamação formal na CBF, e a gente fica por aqui tentando colher mais informações sobre a revolta dos palmeirenses com o gramado da Fonte Nova. Edu. Valeu, Vinícius. Então, se aparecer aí o Anderson Barros, alguém da direção, chame a gente aqui se eles toparem falar, porque justamente é importante para a gente ter essa informação, né, e até o posicionamento da diretoria do Palmeiras. Só para botar uns pingos nos is, acho importante a gente lembrar que a nota da Fonte Nova não é uma resposta a tudo isso. Ela é anterior. Isso, foi antes. Foi antes. Ela já é uma justificativa. O gramado já era suspeito durante a partida. Então, por que não cogitaram até mudar de lugar? Teria como? Então, você tem que fazer isso no mínimo 10 dias antes da partida. Não tem plano. O Bahia com o feminino já tem problema. O time feminino foi jogar em Aracaju, um jogo contra o Corinthians, inclusive. Um jogo importantíssimo que valia a classificação no Campeonato Brasileiro. Então, é bem complicado. O Bahia já tinha mais de 30 mil bilhetes garantidos, né? Os sócios que confirmam que vão para o estádio. Então, é uma logística complicada e aí fica a mercê do gramado. A questão é a CBF fazer essa avaliação periódica, que eu acho que é importante. É preciso fazer uma avaliação, não sei, de 3 em 3 rodadas, de 2 em 2 meses, fazer uma inspeção e dizer... A Conmebol fez isso com o gramado do Castelão. Lembra que o Fortaleza quase não joga um jogo de Libertadores por conta disso? E aí o Castelão teve que se movimentar rapidamente para o Fortaleza jogar lá. Então a CBF precisa fazer isso, precisa fazer essa inspeção. São 20 clubes, né, da elite do futebol brasileiro. Esses estádios recebem jogos de Libertadores também. O Bahia jogou Libertadores esse ano nesse estádio. Então, é claro que não dá para colocar na conta do Bahia. O Bahia é sócio da Arena Fonte Nova, né? É o consórcio que toma conta do gramado. Mas existe uma questão que foge
da alçada do Bahia, que é a questão de ser uma arena multiuso. Você não pode vetar show, por exemplo, porque é um estádio público-privado. Mas tem uma CBF, que é o que libera o estádio, mas tem a própria Arena Fonte Nova, que precisa das justificativas anteriores. Eu acho que não dá para jogar na conta de um só, não. Acho que tem muita gente aí que está saindo correndo pela tangente. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do Rogério Ceni. Eu tenho certeza que o Rogério vai falar desse assunto. Ele não vai passar por vai. cima. Não vai, ele vai falar, pô, também prejudica o meu jogo, lógico. O gramado parece bobo, até meio básico o que o professor falou, eu concordo. A gente está estudando em 2025 o piso dos caras e quanto é investido, gira o futebol, milhões. E tem um outro ponto, que eu acho que também cabe uma outra observação. O que o Elton fala, todas as federações estão nos seus estados. Todos os representantes da CBF, quando tem... Olha lá imagens do gramado aí, para vocês terem ideia de como estava. A CBF tem representantes em todos os lugares. Por que não vai o cara já sabendo dessa nota do jogo? Foi antes do jogo do Vasco, é isso? Não, foi antes desse jogo. Antes desse jogo. No início da o cara bate o olho e fala assim, peraí, então olha lá. Esse aí, o gramado estava horroroso mesmo, estava péssimo. Então, tem razão de ser a reclamação do Abel, tem razão de ser... E ainda com 2 jogadores machucados, não tem jeito. Pintaram o gramado, tudo. E aí, vou voltar, não estamos falando aqui, levando... A gente já falou muito no programa sobre ligação da lesão com o gramado. Mas que estava horroroso, estava, né? E horroroso para todo... Horroroso principalmente para o Bahia, porque esse é um raro jogo em que o adversário do Bahia é melhor que ele. A maioria dos jogos que o Bahia manda aí, o prejudicado é o Bahia, por sua característica de jogo. Sim. Até pode ter a maioria dos adversários, ou boa parte dos adversários do Bahia... Pode ter até vantagem com esse gramado, na medida em que eles vão para pelo menos arrancar um ponto do Bahia. Não era o caso do adversário de hoje, mas é a exceção. Então o Bahia, eu tenho certeza, o Bahia também, se ouvido, ele não vai querer que o gramado continue assim. Sim. Porque não é negócio para ninguém. É um jogo de risco para... A gente não está falando de um time pequeno que recebe o grande no seu alçapão e conta por buraco. Entendeu? A gente está falando do Bahia, que é um dos melhores times do Brasil hoje, em futebol apresentado. Não é fácil e esse assunto vai rodar ainda, porque a Mari lembrou bem da questão do gramado, quando falam do sintético, vamos falar daqui a pouco do... É uma pena, né? É uma pena que depois de um jogo a gente fica aqui falando do gramado. E outra, o Nicolete traz pra gente a informação de que os jogadores do Palmeiras não passaram pela zona mista, porque, né, enfim, já tem um embarque ali programado, mas é uma pena também, né? Porque seria legal a gente ouvir os jogadores... que estavam lá, né, que experimentaram isso mesmo, de fato, assim, do gramado, mas... E dá argumento para uma certa polarização besta, no sentido de, é melhor um bom gramado sintético contra um natural ruim, como esse. A gente quer gramado bom, a gente quer gramado com condição de saúde para o atleta exercer sua profissão. Se você conseguir um laudo, eu acho até que, no caso, é o caso da CBF pensar numa comissão de gramado, numa comissão... Pode ser até uma coisa mais ampla, né? Ver as condições todas de realização do jogo. Mas tem que ter gente especializada nisso aí. Não pode ficar só nesse achismo. Senão a gente fala do sintético e assim, o número de jogadores do próprio São Paulo que se machucaram já no Allianz, vários jogadores não jogam no gramado sintético, enfim. Acho que o debate ele é muito mais, né? Vai muito além do que... pontualmente você ter ali um gramado ruim ou não. E tem pouquíssimas respostas. Quem até hoje veio com números mesmo, falando assim, olha, esse tipo de contusão é por causa do sintético. Já tem estudos sobre isso, né? Não é nem no Brasil, inclusive, mas aqui a gente tem um fator climático que é diferente, né? É lógico que quando você desce um pouquinho mais, vai de São Paulo, Santa Catarina... Curitiba, Rio Grande do Sul e vai para a Argentina, Uruguai, você vai perceber que temos gramados melhores porque talvez as condições climáticas ajudem para a manutenção desses gramados. Você vai para o Centro-Oeste, você vai para o Nordeste, você vai para o Norte, olha o gramado do Mangueirão como sofre com as chuvas. A gente viu a Supercopa do Brasil como foi, teve que o jogo ser paralisado. É um lugar que chove muito. O Nordeste tem um período de calor absurdo durante o ano. Olha como o Castelão sofre, olha como sofre também a Arena Fonte Nova. Então, a gente tem um país que tem essa diversidade climática que também ajuda na manutenção ou atrapalha na manutenção. A questão, eu já conversei com algumas pessoas dentro do Bahia e muitos, até pessoas importantes, falam o seguinte, se fosse pelo Bahia, esse gramado já estaria trocado, a gente já mudaria muita coisa dentro da Arena Fonte Nova para adaptar
ao que o match day do Bahia o que a gente quer, né? Trazer essa experiência para o torcedor e trazer essa experiência para o jogador também. Só que é uma parceria público-privada, não é um estádio do Bahia. O Manchester City tinha um estádio da prefeitura, o City of Manchester, que virou o Etihad Stadium, porque eles adquiriram, arrendaram o estádio e aí fizeram do jeito deles. Esse processo na Fonte Nova, por exemplo, é muito mais difícil. O Palmeiras sofreu isso com a W Torre. Eu cansei de fazer matéria lá, que também era isso. Mas a gente vai, melhora aqui o gramado, mas aí era assim, ó. Parceria, quando você faz esse estádio que o Elton tá falando, é para você entender. Imagina a sua residência, aí você manda na sala, só que a cozinha, tem os dois que podem dar opinião, mas só um pode ir lá e mexer na obra da cozinha. Aí a obra do quintal, não, essa é sua. Aí não, só que assim... Aí chega um cara, vai ter uma festa hoje aqui, vai pra lá, vai dormir na sala, é isso. Chega um, deixa a toalha no banheiro, molhada. Não, e é difícil, professor, é isso. Porque eu lembro quando o Palmeiras sofreu isso, quando foi para se virava ou não o sintético, porque chegava lá, se entrevistava o diretor e falava, mas eu não adianta, eu melhoro o gramado, eles vão lá e metem 12 shows. Mas então não pode ter jogo. Não pode ter jogo porque... Então... E no caso da Arena Fonte Nova, de quem está jogando. Para quem está chegando agora, não foi show. Foi uma reestruturação, né? É a manutenção periódica do gramado que acabou gerando isso, justamente num período, né, crucial da temporada. No Allianz aconteceu isso também com uma manutenção, que saiu o gramado no... Pedido pelos próprios jogadores. Na chuteira dos jogadores. Agora, os protocolos também podem variar em função disso. Varia em função da condição climática. Pode variar, por exemplo, o Castelão. O Castelão tem uma carga em dobro, porque lá jogam o Ceará e o Fortaleza. Sim. Então, você também varia o protocolo de acordo com isso. Agora, mas tem que ter um protocolo. No Castelão, até para trazer como exemplo, né? O governo do estado baixou uma norma dizendo que não é permitido mais jogos no Castelão com intervalo mínimo de 66 horas. Então, que é um tempo de recuperação do gramado, que é um tempo de manutenção. Então, se acontecer do Ceará e o Fortaleza estarem ali em jogos parecidos no intervalo de 66 horas, aí um vai para o presidente Vargas. Só que houve uma discussão dos dois porque o presidente Vargas não comporta a quantidade de sócios que os clubes têm. Então, há um acordo com a CBF, né, para que os jogos eles tenham esse espaçamento. Como os dois hoje estão na Série A, é possível. Mas teve que interferir, por exemplo, a entidade máxima. É isso que eu estou falando. A CBF precisa também estar junto com isso. Olha, ainda seguindo no nosso programa Gramado e Companhia, você... aqui, não, do jeito que eu estou me sentindo aqui, é um jardineiro aqui. Um abraço para todos os jardineiros, que são maravilhosos mesmo. Se não fosse o jardineiro, está pior ainda. E, aliás, os caras mais feras de estádio são os que cuidam do gramado. Eles têm um zelo, um amor pelo gramado. É isso. Isso é muito legal. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Bahia e Palmeiras. Palmeiras acabou perdendo fora de casa, agora é levantar a cabeça e pensar na próxima rodada. Trazer as estatísticas aí da partida. Posse de bola, o Bahia teve mais, 53% a 47%. Gols esperados, 0,55 do Bahia, 0,58 do Palmeiras. Grandes chances, 2 do Palmeiras, 1 do Bahia. Total de chutes, 12-11 para o Bahia. Defesas do goleiro, 4-4. Escanteios, o Palmeiras teve mais, 4-1. Faltas, Palmeiras fez 18, Bahia 13. Passes, o Bahia teve 397. O Palmeiras 343. Desarmes, 23, o Palmeiras teve 25. Faltas a favor, 18 para o Bahia, 13 para o Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.